Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui connosco. Hoje vamos mergulhar nos chamados princípios da matriz. Baseamos num capítulo num material que parece ir bem fundo na forma como cada um de nós, como é que nós construímos o nosso universo interno de significados. Uhum. A nossa ideia é tentar perceber como é que essa estrutura, essa tal matriz, não só nos molda, mas parece mesmo que governa a nossa experiência do dia a dia. Certo. A fonte que temos é um olhar assim bem detalhado sobre um modelo que liga mente, significado, comportamento, essas coisas todas. Exato. É um modelo de como funcionamos por dentro, basicamente. E para começar, acho que há uma citação antiga que encaixa perfeitamente. É de Marco Aurélio, que dizia algo como: se você está sofrendo com uma coisa externa, não é essa coisa que lhe perturba, mas o seu julgamento sobre ela. Muito bom. Vai direto ao ponto. Pois, parece que bate certo com a ideia central da matriz, não é? O poder gigante que o nosso julgamento, os significados que damos às coisas, têm sobre nós. Ok, pronto, vamos lá tentar desembrulhar isto. Como é que funciona então essa matriz? Bem, esse é um excelente ponto de partida. A ideia fundamental, assim, simplificando um pouco, é que a nossa experiência do mundo, ela não é direta. É É filtrada, digamos, por um universo de significados que nós próprios construímos. tipo um filtro. Isso. Não são os eventos em si, o que acontece lá fora, que nos afetam diretamente. É mais a forma como nós os interpretamos, a nossa resposta mental e emocional a eles. Ok. Essa é a essência da matriz. É um sistema interno que se ativa e opera com base nos significados que nós lhe damos. E essa construção de significados não vem do nada, pois não? Pelo que percebi do material, está ligada ao nosso sistema mente-corpo. Quer dizer, a forma como representamos as coisas cá dentro. Quase como se fizéssemos um filme na nossa cabeça. É isso que define esse mundo interno. Precisamente. E essa constatação, olha, traz uma implicação muito, muito forte. Se somos nós que damos o significado às experiências. Então podemos mudá-lo. Exatamente. Teoricamente, temos essa capacidade. Podemos modificar o significado. E ao mudar o significado, mudamos a experiência da própria realidade. Há uma frase no material que resume isto bem. O significado que damos é o significado que vivemos. Uau! Isso é poderoso. É. A matriz seria então o sistema que gera essa codificação toda. Como esses significados se traduzem nas nossas ações, nos nossos sentimentos, no dia a dia. Fascinante. Mas como é que esse processo de dar significado acontece mesmo? Na prática, o material fala num termo, meta-estatizar reflexivo. Parece assim um bocado complexo. É um nome técnico, sim. Mas a ideia por trás, na verdade, descreve algo que fazemos constantemente. O material sugere passos, como disseste. Sim, tipo, primeiro classificamos algo, damos-lhe um nome. Seria o frame 1. Depois, associamos pensamentos, sentimentos a isso, o frame 2, já num nível diferente. E, por fim, avaliamos a importância daquilo tudo, o frame 3, que seria o núcleo da matriz. É mais ou menos por aí? Sim, essa descrição apanha bem a ideia das camadas. O que é interessante notar é que por baixo dos vários nomes que o modelo usa, classificar, representar, associar, avaliar, instalar frames, metastatizar, o mecanismo central, no fundo, parece ser o mesmo. Que é? Ligar informação a emoções, criar níveis de sentido. Olha, podemos visualizar isto com um exemplo. Pensa numa coisa banal. Derramar café na camisa antes de uma reunião importante. O clássico, quem nunca? Exato. O primeiro nível, o frame 1, é a classificação simples. Café derramado. Facto. Certo? O segundo nível, frame 2, já pode ser o pensamento ou o sentimento associado. Que desastre. Vou parecer um desleixado. Já é uma camada de significado sobre o evento, percebes? Sim, já não é só o café, é o que significa ter o café ali. Isso. E o terceiro nível, frame 3, seria a avaliação da importância daquilo. Isto vai estragar a reunião toda. Sou mesmo incompetente. Cada camada adiciona mais significado, mais intensidade emocional. Entendo, e reconhecer estas camadas é importante porque Porque o problema real pode não estar no café derramado, o evento em si, mas naquela avaliação de sou incompetente, que é um significado de nível muito mais alto.
Ok, faz todo o sentido. Então não é só o evento, mas o que pensamos e sentimos sobre o que pensamos e sentimos acerca do evento. Uma cascata. Uma cascata, exatamente. E esses frames, essas camadas, não ficam soltas, pois não? O material diz que elas se auto-organizam. Vão criando a tal matriz. A forma como chegamos a saber o que sabemos sobre nós e o mundo parece que emerge daí. Uhum. Correto. A estrutura da nossa experiência organiza-se a partir destes frames. E um ponto interessante do modelo é que a matriz pode acabar por se organizar em torno de um frame problema. Como assim? Às vezes, o próprio ato de pensar sobre uma dificuldade, de tentar resolvê-la ou evitá-la, acaba por fortalecer o problema. O pensamento sobre o problema torna-se parte do problema. Isso faz sentido. Lembro-me de ler no material o exemplo do gaguejar, Uhum. que inicialmente pode ser só uma hesitação na fala, algo pequeno. Exato. Mas quando é rotulado, isto é gaguejar e se começam a associar sentimentos negativos, tipo vergonha, ansiedade, aí o problema começa a cristalizar-se, não é? Precisamente. O rótulo, sou gago e a emoção associada instalam ali um frame central forte. Depois o esforço consciente para não gaguejar. O que é que acontece? A pessoa fica mais atenta à própria fala. Exatamente. Aumenta a autoconsciência sobre a fala, torna a pessoa hipervigilante, super sensível a qualquer deslize. A atenção foca-se toda no problema. E isso, paradoxalmente, pode intensificá-lo. A matriz da pessoa pode mesmo acabar por se organizar em volta dessa identidade de gago, tornando o padrão muito mais resistente. E vemos um padrão parecido no exemplo da fobia que eles descrevem. Primeiro, representar algo como perigoso. Isso seria a matriz de significado. Uhum. Depois, viver internamente aquele filme de terror sobre isso, sentir a ameaça fisicamente, a matriz de estado. Sim, A seguir, a tentativa desesperada de fugir da sensação ou da situação, matriz de intenção, o que só piora tudo. certo. O ciclo vicioso. E por fim, cristalizar crenças como eu sou assim, sou fóbico, matriz do self, ou não consigo controlar isto, matriz do poder. É um ciclo que se alimenta a si mesmo. E este ponto levanta uma questão mesmo importante. Como é que as nossas tentativas de solução, mesmo as mais bem intencionadas, podem acabar por cimentar o problema? O sistema auto-organiza-se de uma forma que, infelizmente, pode perpetuar o estado que não queremos. Um beco sem saída quase. Pode parecer, e essa matriz não é uma coisa única, monolítica, certo? O texto descreve-a mais como uma rede complexa, composta por várias submatrizes. O nosso modelo do mundo, como o texto lhe chama, é formado por um acumulado de crenças, aprendizagens, conceitos sobre imensas coisas. Uma rede. Sim, uma rede vasta e interligada. Ao longo da vida, herdamos e criamos centenas destes frames conceptuais que orientam a nossa percepção, o nosso comportamento. O conjunto de todas essas crenças, valores, entendimentos sobre como as coisas são, isso forma o nosso modelo pessoal do mundo. E dentro dessa rede toda, para onde nós direcionamos a nossa atenção parece ser fundamental. O material fala num frame atrator. A ideia é que aquilo em que focamos a nossa mente tende a tornar-se a nossa realidade interna dominante naquele momento. É isso. Damos uma espécie de selo de realidade aos nossos pensamentos e sentimentos. Exato. O foco funciona como um holofote. Direciona a energia do sistema. Aquilo que nós mapeamos mentalmente como real, especialmente se o sentimos como irresistivelmente real, tende a comandar as nossas respostas, tanto neurológicas como comportamentais. As nossas crenças mais fortes funcionam quase como instruções diretas para o nosso sistema nervoso. E acho que é aqui que entra a ideia de Korzybski, que o texto menciona, sobre a identificação. É quando confundimos os nossos mapas mentais, a nossa matriz, com o território real lá fora. Tipo, esquecemos que é uma representação e passamos a tratar o mapa como se fosse a própria realidade. Precisamente isso. Essa identificação, essa fusão entre a representação interna e o evento externo é vista como um mecanismo-chave na manutenção de muitos estados problemáticos. Perdemos a noção de que é um filme interno, uma construção nossa, e reagimos como se fosse a realidade absoluta. Indiscutível. E a forma como reagimos, esse padrão de resposta, revela muito sobre o nosso estilo pessoal de criar significado, não é? Sim, revela. Todos temos os nossos estilos interpretativos, explanatórios, que definem a nossa experiência. Estilos? Como assim? Pode dar um exemplo mais palpável? Claro. Pensemos, por exemplo, no estilo de atribuição. Perante um reverso, um problema,
A pessoa tende a explicar a causa como algo permanente e geral. Tipo, sou sempre assim, nada dá certo para mim. Isso seria um estilo mais pessimista. Ok. Ou pelo contrário, tende a ver como algo temporário e específico. Desta vez não correu bem, preciso ajustar X ou Y, um estilo mais otimista. Perceba a diferença. Olhando para os chamados metaprogramas que o modelo também refere. Algumas pessoas focam-se mais nas possibilidades, nas opções. Outras, mais nos procedimentos, nos passos a seguir. O nosso modo de pensar, perceber e responder habitual, ele define o mundo que experienciamos. Hum. Vale a pena cada um ficar a pensar um bocadinho. Qual é o meu modus operandi mental mais comum? Que filtros ou padrões de pensamento uso mais frequentemente? Esse estilo reflete e emerge da nossa matriz de significado pessoal. Ok, e aqui a coisa começa a ficar ainda mais intrigante. O texto fala sobre a energia neurosemântica, das diferentes matrizes, significado, intenção, estado, etc., que se acumula e se manifesta naquele filme mental que criamos. E sugere que os aspectos cinematográficos desse filme, as chamadas metamodalidades, funcionam como janelas para toda a matriz. Isso quer dizer que detalhes como o brilho de uma imagem mental, o tom de uma voz interna, podem dar pistas sobre as nossas crenças mais profundas. Essa é a ideia que o modelo propõe, sim. É importante lembrar que energia aqui é mais uma metáfora, não é? Para a influência, a ativação das diferentes partes do sistema. Certo, não é energia física. Não. O ponto central é que as camadas de pensamento sobre pensamento, os tais meta-estados, refletem-se nas qualidades sensoriais do nosso filme mental. Essas qualidades que na PNL clássica se chamavam submodalidades, e aqui são metamodalidades, são vistas como roll-ons. Holons? Essa palavra é nova para mim. O que é que isso quer dizer na prática? Um holon é um conceito interessante que vem da teoria de sistemas. Simplificando muito, significa que a parte contém informação sobre o todo e o todo está refletido na parte. É como um fractal, em certo sentido. Ok. Neste contexto, as qualidades do nosso filme interno, o quão brilhante ou escuro é uma imagem mental, se uma voz interna soa crítica ou encorajadora, onde sentimos uma sensação no corpo, seriam holonos. Elas podem corresponder simbolicamente a ideias, crenças, significados de nível superior dentro da matriz. Então analisar essas pequenas qualidades sensoriais. Sim, a ideia surpreendente aqui é que analisar essas pequenas qualidades pode oferecer pistas diretas sobre os grandes temas, as grandes crenças que estão a operar por baixo no sistema. Uau! Isso abre uma via interessante, talvez, para nos percebermos melhor e até para mudar alguma coisa. E por falar em mudança, como é que navegamos nesta matriz quando as coisas não estão a correr bem? O Mariel faz uma distinção importante entre causas e sintomas. Sim, e é uma distinção vital. Muitos estados emocionais intensos, desagradáveis, que o texto chama metaforicamente de estados dragão, Gosto da metáfora. é forte, não é? Esses estados podem ser apenas a ponta do iceberg, o sintoma de um desequilíbrio mais profundo no sistema da matriz. Tentar eliminar apenas o sintoma, a ansiedade, por exemplo, sem olhar para os significados ou intenções que o geram. Pode ser como usar um analgésico sem tratar a infecção que está a causar a dor. Um penso rápido. Exato. A análise da matriz, como a proposta no modelo, busca identificar os pontos de alavancagem dentro dos ciclos do sistema, que seriam as causas ou os fatores que mantêm o problema ativo. E parece que diferentes partes desta matriz podem operar ao mesmo tempo e influenciar-se umas às outras. O texto menciona simultaneidade e permeabilidade. Correto. O sistema é dinâmico, é interligado. Num determinado momento, várias matrizes podem estar ativas. No exemplo da fobia, vimos como as matrizes de significado, estado, intenção, self e poder podiam estar todas envolvidas. No gaguejar, potencialmente todas as 7 poderiam estar ativas. E o que começa numa área, como um significado negativo, sou incapaz, pode facilmente espalhar-se e afetar outras, como o estado emocional, ansiedade ou a intenção evitar falar. É tudo muito ligado. E a resistência à mudança, aquela que muitas vezes sentimos ou vemos nos outros. Como é que o modelo encara isso? Não é só teimosia? Não, de todo. A resistência é vista não como teimosia, mas como uma resposta de proteção. É natural. Quando o sistema percebe um perigo, e atenção, não precisa ser um perigo físico,
pode ser uma ameaça aos nossos frames estabelecidos, ao nosso modelo do mundo, à nossa identidade. Uma ameaça ao nosso mapa. Exatamente. As defesas são ativadas. Ficamos na defensiva para lidar com emoções que são desconfortáveis. Medo, vergonha, incerteza. A abordagem que o modelo sugere é respeitar essa resistência, tentar compreendê-la como uma comunicação do sistema e criar um contexto de segurança que permita a exploração e, eventualmente, a mudança. Como dizia o Milton Erickson, que o modelo refere. Sim, citando Erickson, não se muda ninguém diretamente. Criam-se as circunstâncias onde a mudança pode ocorrer de forma mais orgânica, mais espontânea. Então, os próprios sintomas podem ser interpretados como mensagens. Sinais de que a matriz, da forma como está configurada, não está a funcionar como gostaríamos. Ou que certas crenças, se calhar, já não são úteis. Precisamente, um sintoma é um sinal de que algo no sistema não está a atingir o objetivo desejado, ou está desalinhado. Muitas vezes, os sintomas representam tentativas de solução que falharam e ficaram ali, congeladas, bloqueando o acesso a recursos ou estratégias mais eficazes. Podem até tornar-se, eles mesmos, uma forma de defesa. Outra ideia interessante que estava no material é que a solução para um problema na matriz não precisa estar diretamente relacionada com a causa original. Não tem que ser olho por olho, dente por dente. Sim, o exemplo da técnica de cura rápida de fobia ilustra isso muito bem. A fobia pode ter-se desenvolvido por associar um medo muito intenso a uma representação mental específica, certo? Certo. A técnica de cura, no entanto, envolve dissociar-se da experiência tipo ver o filme de uma cabine de projeção e depois rebobiná-lo rapidamente de forma associada, mas com um recurso positivo instalado. A forma de resolver não mimetiza a forma como o problema foi criado. É como o exemplo da perna partida que eles dão. Exato. O gesso e a fisioterapia, a solução, não têm relação direta com a causa da queda que partiu a perna. E porque a matriz é descrita como um sistema complexo, interligado, isso quer dizer que há múltiplas portas de entrada para a mudança, vários pontos onde se pode intervir. Isso soa esperançoso. Sem dúvida, a complexidade dos sistemas humanos, embora seja desafiadora de entender, também oferece muitas possibilidades. Não há um único sítio certo para a intervir. Uma pequena mudança num frame de significado, numa crença, numa resposta emocional habitual, se for bem colocada num ponto estratégico do sistema, pode gerar efeitos em cascata. Pode levar a transformações significativas no todo. O efeito borboleta, quase. Um pouco por aí, muitas vezes, não é a magnitude da intervenção que conta mais, mas sim a sua localização e o seu timing dentro do sistema. Parece então que este modelo da matriz, apesar de ter a sua complexidade, a sua terminologia própria, oferece uma estrutura, uma forma de tentar organizar toda esta dinâmica interna humana que é tão complexa. Sim, essa é a sua grande proposta. Ser um modelo organizador para a complexidade da experiência subjetiva. O texto até resume isto em 5 mecanismos-chave que o modelo usa para explicar como nos organizamos internamente. Quais são eles, resumidamente? Bem, primeiro, a representação e instalação de frames. Como criamos os nossos mapas mentais da realidade e como esses mapas nos colocam em certos estados mente-corpo. Ok, o mapeamento. Segundo, a reflexividade, ou os meta-estados. A nossa capacidade de ter pensamentos sobre pensamentos, sentimentos sobre sentimentos, criando essas camadas de significado que falamos. As camadas, certo. Terceiro, o fazer significado. O processo constante de dar sentido ao mundo, através de associações, classificações, reconhecimento de padrões. É o motor da matriz. Quarto, o estado. A experiência sentida no corpo, na emoção, que acompanha cada pensamento e que define a nossa qualidade de vida, momento a momento. A experiência vívida. E quinto, os loops de feedback e feedforward. Os ciclos de resposta, internos e externos, que ajustam e mantêm o sistema em funcionamento. Como ele aprende e se adapta. Ou se mantém preso. Ok, então, tentando sintetizar a grande ideia disto tudo. A matriz é o nosso universo pessoal de significados. É uma construção ativa, contínua. Não somos só receptores passivos do que acontece lá fora. De maneira nenhuma. Somos co-criadores da nossa experiência, através dos significados que atribuímos, dos frames que usamos. É uma estrutura dinâmica que, segundo este modelo, podemos aprender a entender e, o que é mais importante, a influenciar. Então, o que é que isto tudo significa? Se calhar significa que temos mais agência, mais capacidade de moldar a nossa realidade interna do que geralmente pensamos? Exatamente. Esse é o ponto central.
E se ligarmos isto a um panorama mais amplo, quer dizer, considerando que são estes significados que em grande parte moldam a nossa realidade interna, as nossas emoções, as nossas ações, fica aqui uma questão talvez para quem nos ouve refletir. Que pequeno ajuste, talvez numa crença que se tem como absoluta, ou numa avaliação que se faz repetidamente sobre si ou sobre uma situação, que pequeno ajuste poderia iniciar uma mudança significativa na forma como se experiencia um desafio atual? Onde é que poderá estar um ponto de alavancagem pessoal, por mais subtil que pareça, dentro dessa imensa e muito pessoal matriz de significados de cada um? Fica a reflexão.